Boa tarde a todos. Eu gosto muito de ouvir as palestras de Lama Santen. E eu confesso que sentado ao lado eu fico, e agora? O que eu vou fazer? Quando vi o título, proposta, o tema, proposta de eu falar também, e agora, né? Eu estou torcendo que entre em funcionamento aquele aspecto feminino de fala. Porque eu tenho que... ele comeu parte do tempo. Então, 40 minutos? Né? Bom, que eu entendi, né? Eu não me lembro as palavras exatas que foram dadas, né? Mas me foi solicitado falar sobre o Hanamatsuri no Japão, dentro da cultura japonesa, e o que isto tem a ver com nós aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Bom, então eu vou procurar compartilhar experiências. Né? Eu acho que talvez a melhor maneira de tentar comunicar a minha visão disto. Tá? Bom, Lama acabou de contar a história da vida de Buda. Né? E a vida de Buda foi 2.600 anos atrás. Bom, nesse meio tempo, aí o budismo foi se espalhando para quase todos os países asiáticos. E em cada país, ele tomou um colorido da cultura local. Porque uma das primeiras instruções do Buda, ao enviar os discípulos dele para sair ensinando o Dharma, era falar na língua de cada povo, de fazer os ensinamentos acessíveis a cada povo. Então, aí como se vê, coloridos diferentes, né? Porque aí na medida que foi para o sul da Índia e Sri Lanka, países do sudeste da Ásia, né? Hoje você tem o que nós chamamos de budismo Theravada. Né? Aí na medida que foi subindo em direção à China, aí da China foi passando por adaptações, as traduções para os ideogramas chineses, e da China foi indo para a Coreia, para o Vietnã e para o Japão, por exemplo, né? Outros países daquela parte do mundo, né? E, ao mesmo tempo, da Índia foi indo mais para o norte, para a região do Tibete, né? E do Tibete para a Mongólia, né? E em cada um dessas regiões foi pegando diferenças de estilo. Uns dão mais ênfase, por exemplo, à meditação, outros dão um pouco mais de ênfase no estudo dos sutras, outros dão um pouco mais de ênfase na recitação de mantras e de sutras, né? Mas todos estão ensinando essencialmente os mesmos ensinamentos básicos. Todos estão baseados justamente nessa história do Buda que foi contado agora faz pouco, né? Bom, aí nós temos... Eu sou da escola chamada Soto Zen, que é uma escola japonesa, né? Enquanto que Lama é de uma escola do budismo tibetano, né? Então, como é que o budismo japonês chegou aqui no Brasil? Isso foi com a imigração dos japoneses. Aqui no Rio Grande do Sul, se eu estiver entendendo direito, houve primeiro os escravos africanos que foram trazidos. Houve primeiro a tentativa de escravizar os índios, que não deu certo. Depois foram trazidos como escravos os povos africanos.
Aí, finalmente, houve, pessoalmente, eu não acho que foi muito bem feito, porque faltou apoios depois, houve a libertação dos escravos, que foram basicamente, se eu estou entendendo direito, foram abandonados nas ruas. Né? Mas, aí, faltou mão de obra. Aí, vamos ver se eu aprendi a história, né? Então, aí vem as imigrações italianos e alemães, especialmente para essa parte do país, né? E, por fim, uma das imigrações mais recentes foram justamente os japoneses. O Brasil é o país que tem a maior colônia japonesa de todo o mundo, de imigrantes, né? Então, comparando fora do Japão, é o país que tem o maior número de japoneses como parte da população. E, falando de imigrantes, como vocês devem estar notando, eu falo um pouco esquisito, né? Porque, sim, eu nasci, fui criado nos Estados Unidos. Eu acabei vindo para o Brasil contratado como musicista de orquestra sinfônica. Esse país me acolheu de uma forma maravilhosa. Eu acabei ficando até hoje e é aqui que eu vou deixar os meus ossos, né? Então, mas a imigração dos japoneses não foi tão acolhedora. Eles levaram uma vida muito dura, muito difícil nas lavouras, né? Era uma semi-escravidão, só faltava chamar de escravidão mesmo, né? Mas junto com eles, eles trouxeram as suas crenças. Só que a lei não permitia trazer monges, era proibido. Chegaram a vir alguns monges, mas se afirmando como trabalhadores mesmo, trabalhadores de lavoura e trabalharam mesmo, né? Para que eles pudessem estar transmitindo os ensinamentos dentro da colônia, né? Na medida em que os japoneses foram se afirmando no país, passando a comprar suas próprias terras, ganharam a fama como um povo trabalhador, um povo honesto, né? Conquistaram muito respeito, né? como uma cultura, tudo mais. Então, eles passaram a poder, sim, construir os seus templos, assumir abertamente as suas religiões e trazer os monges oficialmente. Então, por exemplo, em São Paulo existe o templo Bushinji, que é onde eu comecei o meu treinamento. É um templo que atende principalmente a colônia japonesa. É a colônia japonesa que sustenta esse templo. A participação dos praticantes brasileiros ainda é muito pequena, tá? Aos poucos, mas na medida que foram criados esses templos, aí brasileiros, né, isso nos Estados Unidos é um fenômeno semelhante, né, começam a chegar querendo conhecer a meditação. O que é essa meditação? O que é esse Zen? O que ensina o budismo? O que é essa religião? E aí, aos poucos, os ocidentais, os brasileiros, os norte-americanos, vão começando a ter esse contato, né, com os ensinamentos, e se interessando e resolvendo, alguns, se tornar monges, que foi o que eu fiz, né? Então, depois que eu recebi a ordenação como noviça, eu fui para o Japão fazer o meu treinamento. Gente, eu que já morei nos Estados Unidos, na Áustria, já visitei quase todos os países europeus, já fui para a Índia, já fui para o Tibete, moro no Brasil. Eu nunca imaginei chegar num país onde a cultura era tão diferente
de todas as culturas que eu já havia conhecido. Naturalmente, eu cometi quase todos os erros culturais possíveis. E às vezes esses erros são, vamos dizer, fatais. Ao mesmo tempo, eu me apaixonei pela cultura japonesa. Né? Vocês podem ver no meu rosto. Né? Dentro do budismo, desde o início, né, depois do falecimento, da passagem do Buda, né, naturalmente se começa celebrando o nascimento. Em cada país budista, a maneira de celebrar o nascimento tomou forma própria. Né? Na maioria dos países, isso é uma celebração chamada Vesak, né? No qual, na realidade, é juntado a celebração do nascimento, da iluminação e do parinirvana, a passagem. Né? Todos os três juntos. Né? Então, por exemplo, na Coreia, é uma força, mas é coisa lindíssima, vocês precisam procurar no YouTube, se informar, é o chamado Festival das Lanternas. Então vão procissões, especialmente de noite, com enormes lanternas de papel, com luz dentro, iluminados por dentro, coisa fantástica, né? Os templos ficam decorados com lanternas, tudo mais, né? Cada país tem o seu jeito de celebrar isso. No Japão, acabou passando a ser celebrado como uma festa chamada Hanamatsuri. E no Japão se celebra o nascimento oficialmente no dia 8 de abril, se celebra o Parinirvana no dia 15 de fevereiro e se celebra a iluminação no dia 8 de dezembro, né? E 8 de abril coincide com primavera no Japão, onde é uma época em que aquelas cerejeiras lindíssimas estão florescendo, todas as flores estão abrindo. Então, a celebração do nascimento foi saindo dos templos, foi deixando de ser uma coisa interna, só dos templos, só dos monges e os paroquianos daquele tempo, mas começou a virar uma festa popular. Gente, vocês estão começando a conhecer um Matsuri japonês. A palavra Matsuri significa festival. Hana significa flor. Gente, para ver o que é um festival, é um Matsuri japonês. Eu espero que estão tendo um gostinho da alegria que é transmitido, da beleza artística, da sensibilidade estética que está presente em todos os lugares, né? Então, esses são aspectos culturais maravilhosamente cultivados no Japão. A arte de estar cuidando de uma árvore durante 10, 20, 30, sei lá quantos anos, uma árvore bonsai. Essa outra visão de como fazer um arranjo floral, pensando tanto na colocação, de relação de uma flor com outra, num significado filosófico, seu terra, ser humano, coisas que para nós ocidentais são quase impensáveis. E para a gente começar a incorporar esse pensamento, a gente abre a mente, abre o pensamento e abre o coração. Tem um espaço para abrir a sensibilidade.
A gente vê isso em todas as artes japonesas. Então, ninguém está aqui querendo converter todo mundo em japonês. Nós somos brasileiros. Os nossos olhos vão continuar redondinhos pelo resto de nossas vidas. Tá? Mas tem muita coisa que podemos aprender, sim, com a cultura japonesa. Aí nós podemos juntar coisas maravilhosas da cultura japonesa com as coisas boas de nossa cultura, porque também temos coisas boas. Então, a minha proposta, quando eu primeiro propus, vamos fazer um Hanamatsuri, naquele momento, a minha imaginação, e eu ia ficar feliz com um evento de 3 horas numa salinha de uma universidade. Aí, de repente, a coisa começou a crescer, aparecendo, de repente, pessoas com experiência em fazer festival, ofertas de uma outra cidade, da colaboração, datas livres do Ossina, justamente a data que estamos querendo fazer, de repente o Lama Santa está disponível para reunião, e blá, 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 blá. A minha sensação, eu estou sendo simplesmente levado para uma enxurrada maravilhosa, né? Mas simplesmente eu estou surfando o assunto. Então, realmente, eu espero que esse seja o primeiro de muitos festivais. Talvez possamos fazer outros festivais japoneses também, né? Sem ser festivais budistas, mas japoneses mesmo, né? Porque já é parte do budismo a não discriminação, a harmonia entre os povos, a aceitação mútua, a não violência, o respeito à natureza. Esses todos já fazem parte e são coisas que nós, como brasileiros, eu naturalizado, mas acho que conta, né? Conta, tá bom. Então, nós também estamos querendo justamente consertar as nossas dificuldades entre as pessoas que têm cor de pele diferente. Raça não existe. Geneticamente, raça não existe. Então, cor da pele tem o mesmo valor de olhos azuis, olhos castanha, a mesma coisa, não tem diferença. Então, essa geração está sendo uma geração que está muito preocupada em estar consertando essas coisas. Esses são valores bem budistas, que já estava contra o sistema de castas, e a exclusão de uma camada social que chamavam eles de intocáveis, classificavam como sub-humanos. Né? Mas a comunidade recebia todos, no momento que raspavam a cabeça, eram todos iguais. Não havia mais diferença de nível social. Nós olhamos as questões em termos de gênero, né? Direitos de orientação sexual, direitos da mulher, isso, aquilo, outro, né? Também, o budismo talvez foi a primeira religião a dar o conceito de igualdade à mulher. Nos ensinando que a mulher tem a mesma capacidade de alcançar a iluminação quanto qualquer homem. E recebeu as mulheres, dava ordenação monástica para as mulheres também. Não excluía as mulheres, dizendo, não, vocês fiquem lá naquele canto. Né? Então, ressoa muito com as nossas próprias preocupações. Então, eu fiquei muito feliz em ver as coisas dando certo, para estar tendo a participação de não somente dos japoneses,
mas também de grupos sociais que têm sido desfavorecidos, tem ainda enfrentam muitas dificuldades de aceitação, né, que é a comunidade negra, os indígenas, né, mas também tem os favelados, né, então nós temos muito trabalho, e esse trabalho de cura das questões sociais, e as questões da cura do meio ambiente, isso está no coração de cada um que está aqui, eu tenho certeza disso. Então, vamos usar este tipo de festival justamente para aprofundar, aumentar a força, a energia deste cura dos relacionamentos sociais e essa cura do nosso relacionamento com o meio ambiente. Eu não sei se eu consegui falar o tempo que era para falar, mas eu agradeço muito. Eu desejo um excelente festival para todos vocês. Muito obrigada. Então, quem sabe para fazer junto conosco, né, a dedicatória dos méritos, né? Você quer fazer em tibetano primeiro? Fazer em português. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos. O obstáculo mais... que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, para que juntos possamos nos tornar o caminho iluminado. Muito obrigada.